Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Pneumoteca aqui no nosso canal do YouTube, sempre discutindo artigos em pneumologia com foco para o clínico ou clínico geral, para o pediatra. Eu convido a você a nos seguir no nosso Instagram, onde sempre temos novidades do nosso canal ou sobre pneumologia, que se inscreva aqui no nosso canal, dê um joinha, dê um like aí para nos ajudar nesse vídeo, né? Nos ajudar a sempre estar trazendo informações e que conheça, convido a você a conhecer o nosso site pneumoteca.com.br com alguns cursos na área de pneumologia, sempre direcionadas para o clínico. Lembrar que no final do vídeo nós temos a dica de cinema, mas o tema hoje do nosso artigo é corticoides sistêmicos em doenças alérgicas. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 31 de julho de 2025 e gravamos ele com uma ponta de tristeza, porque ontem, dia 30 de julho, faleceu professor Paulo Camargos, pneumologista pediátrico e professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Teve uma participação muito importante para a pediatria do Brasil, como não dizer para toda a nossa sociedade. Tive a honra de trabalhar com o professor Paulo e aprender com ele no departamento de pneumologia pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria. Bom, pessoal, esse é o nosso artigo de hoje, o uso de corticoides sistêmicos em doenças alérgicas em pediatria. Mas a gente não pode se limitar à pediatria, nós poderíamos utilizar essas informações também para o tratamento de adultos. Esse foi um documento científico do Departamento de Alergia da Sociedade Brasileira de Pediatria, cujos autores foram esses aí, a quem nós agradecemos pela realização do artigo, que nos trouxe conhecimento para tratar melhor os nossos pacientes. Foi publicado agora, no 25 de julho, né, a última semana, por isso que eu trouxe ele, que é um artigo bem recente, agora de 2025. Então, vamos lá para o nosso artigo de hoje. Na introdução do artigo, os autores afirmam que os corticoides sistêmicos têm um papel importante nas doenças alérgicas, principalmente nas manifestações graves e potencialmente fatais, que essas doenças podem promover. Né? Qual o mecanismo de ação dos corticoides? Né? Eles fazem a penetração na célula, se ligam aos receptores dos glicocorticoides e modulam a expressão gênica, isso regulando a inflamação alérgica. Então, o mecanismo principal dos corticoides, tanto os corticoides tópicos como os sistêmicos, é realmente a redução da inflamação promovida pelo processo alérgico. Além disso, além de atenuar a resposta imune exacerbada, eles são capazes de, no controle da inflamação em outros tecidos também, nas vias aéreas, como a gente bem conhece, na pele, tecido gastrointestinal, artropatias e outros, nefropatias também. Porém, os corticoides sistêmicos ele têm graves efeitos adversos quando utilizados a longo prazo. Vamos ver quais são eles aqui, os principais. Em crianças pode afetar o crescimento, né, promover supressão do crescimento, é uma situação que é preocupante nas crianças em fase de desenvolvimento. Do ponto de vista endócrino, promove uma insuficiência da medula adrenal, porque se você vai ter corticoide, ela não vai entender que o organismo precisa do corticoide, então esse uso prolongado ele pode promover e a gente tem que ter cuidado quando for fazer a interrupção do tratamento, não fazer de forma abrupta, fazer sempre o desmame do corticoide. Do ponto de vista imunológico, ele aumenta a susceptibilidade a infecções, promove uma supressão da resposta imune, reduz a resposta imune, então o paciente fica mais sujeito a processos infecciosos, fúngicos, é uma situação muito peculiar de quem usa os corticoides de longo prazo. Do ponto de vista ósseo, promove osteoporose com redução da mineralização óssea. Isso não precisa de muitos ciclos de corticoide para isso, vamos falar isso um pouquinho mais à frente. Do ponto de vista metabólico, promove ganho de peso, porque ele atua na distribuição da gordura corporal, ele altera isso daí e aumenta a resistência à insulina também, além de reter o sódio também no nosso organismo. E do ponto de vista neurológico, provoca alterações de humor, distúrbio do sono,
e até em alguns casos psicose. É muito comum a gente pegar na nossa prática, pelo menos na pediatria, crianças que usam algum ciclo de um corticóide oral e a criança se agita demais quando está usando a medicação, as mães relatam isso, é relativamente frequente no nosso dia a dia esse relato das mães. Então, os objetivos dos autores foram discutir o uso racional dos corticoides sistêmicos na condução terapêutica das doenças alérgicas. No caso aqui, foi na infância e na adolescência, mas você pode levar essas mesmas informações para tratamento de doenças alérgicas também nos adultos. Bom, então os autores separaram as indicações por doenças, é o que nós vamos fazer aqui também. Veja só, o primeiro tópico seria a sibilância em lactentes e asma. A gente sabe que o GINA já mudou essa situação de sibilância em lactentes, já está considerando como asma, se a criança preenche alguns critérios para esse diagnóstico já de asma, sendo menor de 5 anos. Nós fizemos um vídeo, que também está aqui no nosso canal do YouTube, discutindo as novidades do GINA 2025. Se você tiver interesse, pode ir lá olhar também. Certo? Então, a gente já considera mais ou menos todas as crianças, mesmo abaixo de 2 anos e de 5 anos, também como asma, dependendo da situação. Mas, de uma maneira geral, os corticoides sistêmicos são recomendados para exacerbações graves ou casos refratários. O tratamento profilótico tem outras opções, são principalmente os corticoides inalados, os beta-2 de longa duração, inibidores de leucotrieno, antimuscarínicos, que é mais usado em adultos, mas pode ser usado em crianças maiores também, e os imunobiológicos, que cada dia estão ganhando uma importância maior. Nós temos também um outro vídeo no nosso canal falando de uma experiência de imunobiológicos aqui no Brasil. Também está disponível no nosso canal se você tiver interesse. Está crescendo o uso de imunobiológico, mas ainda tem um custo muito elevado que dá uma limitação ainda para esse uso. A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam o uso do corticoide sistêmico apenas em exacerbações e casos refratários, por um curto período, 3 a 5 dias. Geralmente, olha, gente, 3 dias já é suficiente usar o corticoide durante 3 dias já é suficiente, mas pode se estender até 5 dias também. Uma meta-análise, né, realmente ela evidenciou a redução da gravidade de crise de asma e de internações quando você utiliza o corticoide oral, no caso aqui o corticoide sistêmico, ele realmente ele reduz tanto a gravidade como as internações, então ele tem sua importância nas exacerbações. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria ela já defende que só se faça a compra dessas medicações com receita médica. Infelizmente, nós vemos ainda o uso de corticoides em situações, quadros virais, em gripes, e não deve ser feito isso. E as mães se acostumaram a comprar os corticoides orais para qualquer tosse que criança tenha, e está se fazendo, assim como os antibióticos, está se fazendo muito uso indiscriminado dos corticoides. Já se sabe, alguns trabalhos já vêm mostrando que 4 ciclos de corticoide oral na vida já predispõe à desmineralização óssea, está associada a ter mais fraturas em crianças. Então a gente tem que racionalizar o uso dos corticoides orais, assim como dos antibióticos. Na rinite alérgica, as recomendações internacionais. Consenso Internacional de Alergia e Rinologia de 2023 é contrário ao uso de corticoide sistêmico no tratamento da rinite alérgica. As brasileiras, o quinto Consenso Brasileiro sobre Rinite, lançado o ano passado, recomenda corticoides sistêmicos em crianças e adolescentes, usando de forma restrita apenas em casos graves e incapacitantes, e por curtos períodos, também 5 a 7 dias. Os corticoides intranasais permanecem como a droga de melhor escolha para tratamento da rinite alérgica, né? Tem maior eficácia no controle da doença, deve ser usado a partir de 2 anos, segundo as recomendações. E outras alternativas também são incluídas. Os antihistamínicos nasais, que já existem inclusive associados ao corticoide,
Os antistamínicos orais, que têm poucos efeitos colaterais, você também pode usar um bom tempo. E também os inibidores de leucotrienos servem como segunda opção para tratamento da rinite alérgica. Então, o corticoide sistêmico na rinite alérgica, em poucos casos, porque é difícil a gente ter um caso muito intenso e por curtos períodos de tempo. Antes de passar para o próximo tópico, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso curso de análise de gasometria arterial que está disponível no site da Pneumoteca. A gasometria arterial, como você sabe, é um exame que faz a análise dos gases sanguíneos. Ele é muito útil, principalmente em pacientes graves, porque mais de 90% dos pacientes graves ele apresenta algum distúrbio ácido básico ou distúrbio metabólico. Então, ele é um exame muito importante em diversos serviços, serviço de pronto-socorro, de emergência, serviço de terapia intensiva, neonatal, pediátrica, adultos, serviços de cardiologia e assim por diante. Então, esse curso é um curso bastante acessível, um custo barato, aonde você vai ter acesso a todas as aulas. São 3 aulas teóricas e 2 aulas de discussão de casos clínicos, além do material em PDF, que é um resumo do curso. Você vai fazendo suas anotações e pode deixar guardado para você estudar para o resto da sua vida. Então, é um curso bastante útil para toda a sua vida profissional. Nesse curso, nós discutimos a regulação fisiológica dos distúrbios ácido básicos, nós avaliamos a resposta do organismo a esses distúrbios ácido básicos e depois nós fazemos a análise da gasometria arterial e discutimos casos clínicos, né? Casos clínicos verdadeiros e mostrando aqui os exames e qual a conduta que você vai ter mais ou menos para cada uma das alterações dos distúrbios ácido básico que o paciente vai apresentar. Então, convido a você a conhecer o nosso curso no site pneumoteca.com.br. Bom, então, voltando com mais um tema, o próximo tema é a anafilaxia. A anafilaxia é uma reação alérgica grave e potencialmente fatal. E a adrenalina é a droga de escolha no tratamento da reação anafilática. Por quê? Porque ela tem uma ação muito rápida. Tanto que os pacientes, eles que têm realmente histórico de anafilaxia, eles andam com aquelas seringas para fazer o uso da anafilaxia, se por acaso começar a iniciar os sintomas, se ele consegue identificar esses sintomas. O corticoide sistêmico, por sua vez, é uma medicação adjuvante, uma vez que ele tem uma ação mais lenta, então ele não vai conseguir reverter uma anafilaxia de um paciente, porque a ação dele é lenta e a anafilaxia ocorre de uma maneira muito rápida. Por isso que o paciente tem que andar com a medicação com ela. Mas ele tem alguma importância em evitar as reações bifásicas, que é o retorno dos sintomas, que pode acontecer de 8 a 72 vezes após o episódio inicial, após ele ter o início dos sintomas. Isso, segundo a literatura, ocorre em 20% dos casos. Então, ele tem essa utilidade de evitar essa reação bifásica, porque ele tem uma ação mais lenta, é uma boa ação, mas ela é muito lenta. Então, no quadro agudo, ele pode não dar tempo de agir. Porém, veja só um dado curioso que os autores relatam que o Registro Brasileiro de Anafilaxia, que faz parte da ASBAI, ele fala que os antihistamínicos e os corticoides são as medicações mais prescritas para tratamento de anafilaxia, quando a droga de escolha é a adrenalina. Isso é um fato importante, né, para a gente estar atento, os colegas estarem atentos de uma suspeita de anafilaxia fazer adrenalina mesmo. Bom, na urticária não fala, não é um distúrbio respiratório, né? Mas a gente vai falar aqui porque estava lá no artigo e não custa nada. Então, os antihistamínicos são as drogas de escolha para urticária, tanto aguda como crônica, e a urticária aguda pode ser usado, considerado assim, pode ser considerado o uso em cursos de corticoides sistêmicos em até 10 dias, quando houver sintomas mais graves, por exemplo, com associação do angioedema. De uma maneira geral, os antihistamínicos eles já são suficientes, mas em alguns casos, está mais refratário, você pode utilizar o corticoide sistêmico como adjuvante nesses pacientes.
Os cursos longos de corticoides sistêmicos não são indicados para os casos de urticária. E, por fim, a dermatite atópica, que é uma doença que está muito associada à asma e à rinite alérgica, são fisiopatologias semelhantes em locais diferentes. A Academia Americana de Alergia, Asma e Imunologia e a Academia Americana de Dermatologia contraindicam o uso de corticoide sistêmico em dermatite atópica. O consenso europeu de dermatite atópica ele indica o uso do corticoide sistêmico em pacientes selecionados, quando, quando existem as exacerbações agudas e utilizar por um curto prazo de 7 dias. As diretrizes brasileiras desencorajam o uso, salvo em situações especiais, mais ou menos como a do Consenso Europeu de Dermatite Atópica. Mas de uma maneira geral, não deve ser utilizado o corticoide sistêmico a longo prazo. Bom, então as conclusões do nosso artigo, que seria mais ou menos as indicações para o nosso dia a dia, é que os corticoides sistêmicos devem ser utilizados apenas em situações específicas e por um curto período no tratamento das doenças alérgicas, tanto em crianças como em adultos também. O seu uso contínuo é desaconselhado devido aos intensos efeitos colaterais que eles podem promover, como a gente mostrou no slide mais anterior. Devemos sempre buscar alternativas medicamentosas mais seguras para essas doenças. A asma tem o corticoide inalatório, a rinite alérgica tem o corticoide nasal, a urticária nós temos os antihistamínicos e assim por diante, né? Então, as diretrizes dessas doenças devem ser lidas e devem ser seguidas para um melhor tratamento do nosso paciente. E devemos lembrar de a gente evitar sempre prescrição desnecessária do corticoide sistêmico. É importante também a gente evitar tanto o uso do corticoide sistêmico a longo prazo, quando a gente tem outras opções terapêuticas, como foi falado, mas principalmente evitar o uso repetitivo do corticoide. Quer dizer, uma criança usar, num ano, ele usar 4, 5 vezes ciclo de corticoide, ou um adulto também, isso não é bom para o paciente, vai causar efeitos colaterais. Não como se utiliza o corticoide diariamente, mas ele vai ter efeitos colaterais mais a longo prazo também. Muito bem, pessoal, vamos à nossa tradicional dica de cinema que a gente faz toda semana aqui nos nossos vídeos, trazendo aqueles filmes que estão escondidinhos ali no streaming, que já saíram aí do foco de atenção, não são filmes novos, não são blockbusters, são filmes que são muito bons, mas que já foram um pouquinho esquecidos e vale a pena a gente resgatar. E muita gente não assistiu ainda, né? O filme de hoje é O Aviador. É um filme de 2004 do diretor Martin Scorsese. Quem nunca ouviu falar, é um diretor muito cultuado, os atores gostam de trabalhar com ele. É considerado um gênio do cinema. E ele fez muitos filmes de máfia, e são filmes violentos, mas esse aqui não. Esse é um filme que não tem nenhuma cena de violência, por sinal. Ele é uma biografia. Essa biografia é de uma pessoa chamada Howard Hughes e é vivido, como você está vendo aí, pelo Leonardo DiCaprio. Ele tem uma história muito interessante. Ele vem de uma família muito rica. Deixa eu mostrar aqui, olha, o Leonardo DiCaprio vem de uma família muito rica, os pais morreram cedo. Ele foi herdeiro de uma série de empresas, mas o principal era proprietário de um campo de petróleo, então ele explorava lá petróleo e tal. Mas ele não queria saber de petróleo, ele achava aquilo um saco, ele queria saber era de aviação. Então, além de aviação, ele gostava muito de produção de filmes, então ele se envolveu na produção de filmes para o cinema. Lá no início da década de 30, tal, ele fez os filmes em preto e branco ainda, ele pegou esses filmes. E ele tem uma empresa de aviação, a TWA, que foi uma empresa grande nos Estados Unidos há muito tempo atrás. Então, mas ele vivia também no meio do cinema, né? E ele tinha uma situação, ele tinha o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Nesse meio tempo, ele conheceu várias pessoas, ele namorou várias atrizes e teve uma vida bem interessante. Veja aqui no filme, essa aqui é a Cate Blanchett, ganhou o Oscar por esse filme de atriz coadjuvante, né? Essa é a Kate Beckinsale, essa mulher é muito bonita,
Ela está lindíssima nesse filme, é um filme que ela está. Eu coloquei até uma outra foto, olha como ela está bonita nesse filme. E o filme é muito interessante porque mostra justamente a trajetória dele, tanto na produção de filmes como desenvolvendo a parte de aviação. Inclusive, ele bateu um recorde de velocidade de aviação na época, ele ultrapassou a barreira do som. Ele morreu em 1970, teve uma série de distúrbios mentais nesse período, e o filme ele é muito interessante, vai mostrando. Quase todas as cenas dos filmes tá o Leonardo DiCaprio, ele trabalhou bastante. Veja aqui a cenografia do filme. Esse é o Martin Scorsese. Veja a cenografia como é bonita do filme. O figurino é muito bonito. Ele recebeu inclusive o Oscar de figurino. A produção é muito interessante. Olha só aqui, ó, uma cena eles fizeram toda esse cenário aqui. Esse é o Jude Law, você já deve ter visto em alguns filmes, né? Ele faz o Errol Flynn, que era um ator dessas décadas aí de 30 e 40, e a Kate Blanchett, que faz a Katharine Hepburn, que era uma atriz muito famosa, foi a atriz que mais ganhou o Oscar na história do cinema, ganhou 4. E a Kate Beckinsale faz a Ava Gardner também, que era uma atriz famosa. Ele namorou com com todas essas atrizes aí. O filme é um pouco longo, tem 3 horas de duração, mas que passa muito rápido. Foi indicado 11 vezes ao Oscar. Aqui é uma cena que ele está meio. Ele não está num período bom da vida dele do toque, né? Então ele tem uns períodos mais difíceis, tá certo? Aqui é uma cena dele no avião que ele bateu esse recorde aí. Até deu um spoiler aqui, mas não tem problema não. Tá bom? Esse é o Alan Alda, que é um ator, e ele faz um senador que está tentando aqui prejudicar ele, porque ele tem uma associação com o diretor, o dono, né, no caso da empresa de aviação concorrente. Muito bem. Esse aqui é o Leonardo DiCaprio, e aqui o Howard Hughes na sua vida real. Então esse é o nosso filme, ele foi indicado a 11 Oscars, venceu 5 atriz coadjuvante, venceu cenário, como disse vocês, figurino, e assim por diante perdeu para a Menina de Ouro, que é aquele filme de Clint Eastwood, que é um filme bom, mas esse aqui é um filme, uma produção mais interessante, é um filme muito rico, muito interessante de assistir, resumindo, é um filmaço. Aonde ver? No Amazon Prime, quem for assinante, e no Google Play. É isso, pessoal. Então, até semana que vem com o nosso novo vídeo no canal do YouTube.